Olá, povo de Deus, quinta-feira da oitava semana do Tempo Comum, 27 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 42, de 15 a 26 e Marcos 10, de 46 a 52. Relembrarei agora as obras do Senhor e anunciarei o que vi. Pelas palavras do Senhor foram realizadas as suas obras e segundo a sua vontade realizou-se o seu decreto. O sol que brilha contempla todas as coisas. A obra do Senhor está cheia de sua glória. Os santos do Senhor não têm capacidade para contar todas as suas maravilhas que o Senhor onipotente solidamente estabeleceu a fim de que subsistam na sua glória. Ele sonda o abismo e o coração humano e penetra os seus pensamentos mais sutis. Realmente o Senhor conhece toda a ciência e contempla os sinais dos tempos futuros. Anuncia o passado e o futuro e descobre os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, não se esconde dele uma só palavra. Dispôs em ordem os grandes feitos da sua sabedoria. Ele que existe antes de todos os séculos e para sempre. Nada se lhe pode acrescentar, nem diminuir, nem necessita do conselho de ninguém. Quão amáveis são todas as suas obras! E, todavia, não podemos ver nelas mais que uma centelha. Estas obras vivem e subsistem para sempre, e em tudo o que é preciso, todas lhe obedecem. Todas as coisas vão aos pares, uma corresponde à outra, e ele nada fez incompleto. Uma contribui para o bem da outra. E quem se saciará de contemplar a sua glória? Continuamos a ler Eclesiástico e chamo a sua atenção para mergulhar no contexto em que o velho Ben-Sirach viveu e escreveu esse livro, traduzido por seu neto do hebraico para o grego. Uma comparação que pode nos ajudar a um acercamento da realidade vivida por ele é a seguinte. Os de minha idade, ou um pouco mais, lembram-se de que estudávamos francês e até latim no segundo grau, que corresponde ao ensino médio de hoje. Aos poucos, o inglês foi chegando e tomando o lugar dessas línguas velhas, europeias ou clássicas. Era o domínio norte-americano que avançava. Hoje, há uns 100 números de vocábulos que a garotada usa em inglês como que incorporados no nosso cotidiano, como um lockdown que está na moda. O velho Ben-Sirach percebia a penetração do grego onde seus compatriotas iam ficando totalmente alienados do cotidiano, pois somente sabiam o hebraico. Acontece que, com a introdução de uma língua estranha, vem junto costumes e culturas do povo dominador. Por isso, o autor do Eclesiástico, sofrendo ao ver sua cultura e religião morrerem, escreve resgatando a verdadeira fé que ele encontrava, sobretudo na cultura sapiencial, nos livros de Provérbios, Eclesiastes. Uns 50 anos depois, um neto de Ben-Sirach, percebendo que os hebreus da diáspora não sabiam mais o hebraico e com o medo de que a cultura de seu avô desaparecesse por completo, traduziu seus escritos para o grego. E o que temos hoje incorporado nas Bíblias de tradução católica é essa versão grega. Vejam que maravilha o texto de hoje, se reportando à palavra de Deus como criadora, pois foi por ela que tudo foi criado. E o texto nos mostra um fiel extasiado com a beleza da criação. Em hebraico temos o termo kabod, glória,
que se manifesta em tudo que provém da palavra criadora de Deus. Nosso texto de hoje é um verdadeiro hino ecológico. Em meio à invasão cultural grega, temos aí um fiel descendente dos hebreus cantando a glória da criação do Deus único de Israel, o Deus que sonda o abismo dos corações e perscruta as cavernas do pensamento humano. Marcos 10, 46, 52. Quando Jesus saiu de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo dizer que se tratava de Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam-no para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. E ele, atirando fora a capa, deu um salto e veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabuni, que eu veja, respondeu o cego. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Dentro do esquema do Evangelho de Marcos, seria bom se tomássemos a secção completa onde está situada essa narrativa da cura do cego Bartimeu. Tal secção começa em Marcos 8, 22, com a cura de outro cego em Betsaida. Passa pela cura do epiléptico endemoninhado e chega à cura de Bartimeu, depois de várias lições de Jesus sobre a cruz. Nesta secção de Marcos 8, 22 até 10, 52, a multidão vai rareando e sobram Jesus e os discípulos ao longo desse caminho em que Jesus sai da Galiléia rumo a Jerusalém, onde será crucificado. Nesta viagem, Jesus procura instruir seus discípulos na pedagogia da cruz, como tão bem nos relata o Frei Carlos Mesters. Diz ele: na época em que Marcos escreveu o seu evangelho, o problema da cruz não era só a cruz de Jesus, era também a cruz que o povo das comunidades carregava por causa de sua fé em Jesus. A cruz da perseguição, a cruz das brigas com os irmãos judeus, a cruz da incerteza, a cruz dos conflitos internos. Havia alguns que queriam abafar o grito dos pobres. Carregar esta cruz era o mesmo que assumir a caminhada com Jesus desde a Galiléia até Jerusalém. E as cruzes de hoje? A cruz da fome, do desemprego, da falta de saúde, da exclusão, da falta de justiça, tantas cruzes. Não é à toa que Pedro tinha medo da cruz e se igualava aos cegos que não conseguiam ver a realidade pós-cruz, apesar de reconhecer Jesus como Messias. O cego Bartimeu também pressentia que Jesus era o Messias, pois ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Título que Jesus questiona em outra ocasião. Mas Bartimeu não se agarrou a essa catequese errada messiânica e a superou pela grandeza de sua fé. Embora quisessem calá-lo, ele insistiu. E quando Jesus o chama para perto de si, ele pergunta: que queres que faça? Que eu te faça? Ele respondeu de maneira íntima e carinhosa: Rabuni, mestre, que eu veja. Serve-se da mesma expressão com que Madalena usou em relação a Jesus quando o reconheceu depois de ressuscitado. Por isso Jesus lhe disse: tua fé te salvou.
não pela catequese errada, filho de Davi, mas pela fé no Rabune, mestre, e pelo foco no pedido, que eu veja. E Bartimeu, curado, se pôs a seguir Jesus, tornando-se um modelo de discípulo, pois passou a ver e se pôs a caminho com Jesus. Sua súplica deve ser constante em nossa vida. Mestre, que eu veja. Precisamos dar o passo do ver, que vai além do enxergar, pois ver significa penetrar nos mistérios e mergulhar no invisível. Assim deve ser o ver nas nossas relações. Como nos diz o padre Adroaldo, contemplar o rosto do outro é sentir sua presença, sem pré-conceitos e pré-juízos, vendo nele o sinal da ternura de Deus. Passar da contemplação à acolhida. Este é o movimento da oração dos olhos. Um beijo no seu coração.